Graça e paz, queridos. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Que bom que o Senhor nos permitiu mais uma terça-feira juntos. Eu louvo a Deus pelo cuidado que Ele tem tido comigo, com a minha família. Louvo a Deus pelo cuidado que Ele tem tido com você, que está sempre aqui conosco. Nós estamos ainda aí, nos falando apenas online, mas estamos unidos pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Então, isso nos leva a adorar, a agradecer e estarmos juntos, sim, como irmãos em Cristo. E eu fico contando os dias que a gente possa voltar novamente a nos reunir presencial. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos ficando por aqui. E se você tem algum pedido de oração, se você tem alguma dificuldade, quiser falar conosco, use o nosso chat. Durante todo o período desse culto, nós vamos estar orando, intercedendo por vocês. Se houver alguma necessidade, nós vamos estar tentando ajudar vocês da melhor maneira possível. E durante todo o restante da semana, os nossos intercessores estarão prontos para estar orando por vocês, ok? Então, coloca aí no chat mesmo o seu pedido de oração. E nós vamos orar, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez nas nossas vidas no dia de hoje. Senhor, eu quero te louvar, Deus. Quero te agradecer, ó Pai, pelo cuidado, pelo zelo, pela forma linda como o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Temos sim, Senhor, passado por algumas dificuldades, mas o Senhor não nos deixa só. O Senhor tem estado presente em cada momento das nossas vidas, e isso traz consolo aos nossos corações. Eu quero te louvar, ó Pai, pelas pessoas que vão passar por aqui nesse dia, nos ajudando nessa transmissão do culto. Eu te louvo por cada um deles, ó Pai, e peço que o Senhor esteja sondando o coração dos teus filhos e aquilo que eles têm pedido em secreto ao Senhor, que o Senhor os atenda no seu tempo perfeito. Eu te louvo, ó Pai, por cada um e te agradeço por todos, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos louvar, agradecer a Deus também com uma palavra. E essa palavra está lá no Salmo 43, no versículo 5, que diz assim: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Às vezes nós estamos mesmo assim, não é? Eu confesso a vocês que eu tenho passado por um período assim, um período em que a minha alma está abatida, sim, mas a minha confiança continua no meu Deus, aquele que morreu por mim e por você. Às vezes nós colocamos algumas orações na presença do Senhor e nós achamos que Ele está demorando muito a responder. E conforme o dia vai passando, aquela situação parece que vai ficando um pouco mais pesada, né? Aquele fardo para você vai ficando um pouco mais pesado para você carregar. Isso é verdade. E a nossa alma se entristece, o nosso coração se entristece, as lágrimas vêm aos nossos olhos. Mas aí você para ver que você não está sozinha, que não há necessidade de você carregar esse fardo sozinha. Que se você não tiver nenhum amigo, nenhum irmão que esteja do seu lado para você dividir esse fardo com ele, você pode levar isso para o seu amigo, Jesus Cristo. Chama o seu amigo para bater um papo, conversa com ele, coloca no altar do Senhor aquilo que deixa batida a sua alma, que traz tristeza ao seu coração. Mas não deixe de louvar ao Senhor. Não deixe de engrandecer o nome do Senhor. Não deixe que a sua tristeza tire a alegria de servir ao nosso Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Independente de como está o nosso coração,
independente de como está a nossa alma, nós vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. E quem vai nos levar nessa adoração é o Márcio. O Márcio, como vocês sabem, tem nos ajudado a cada terça-feira, né? E não só a nós, mas vários ministérios da nossa igreja. O Márcio, com a sua família, tem sido uma bênção nas nossas vidas. Então, quando você tiver um tempinho também, que você vê o Márcio, nosso ministério ali de louvor, ore por eles, coloque eles no altar do Senhor. Coloque o Márcio e a sua família no altar do Senhor. Márcio, que Deus continue usando a sua vida para que você possa nos abençoar. Deus te abençoe, querido. A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma tarde de bênção que o Senhor Jesus Cristo nos concede. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Porque as palavras que saem dos nossos lábios, elas têm que ser para edificar. Ela tem que ser para abençoar. Amém? Então vamos cantar que as palavras dos meus lábios e o meditar no coração agrada somente ao nosso Senhor Jesus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar no coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar no coração agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ver, ó Senhor. Meu Senhor. Vamos cantar mais uma vez? Que as palavras dos meus lábios e o meditar no coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar no coração agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Ó Senhor. Ó Senhor. Aleluia. E esse nome do Senhor Jesus Cristo, que nós estamos louvando aqui nessa tarde, que Ele sempre seja exaltado, o nome do Senhor engrandecido. Que a nossa vida, que nosso coração, que a nossa alma seja e esteja sempre depositado ao autor e o consumador da nossa fé, o nosso Deus, o nosso Senhor
Jesus Cristo. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Louve Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Louve Ele nessa tarde. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Queremos te louvar, Senhor, somente o Senhor, porque o Senhor é o dono da nossa vida. E nossa alma, o nosso corpo, nós entregamos somente ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. E que bênção, glória a Deus, porque temos sim, né? Podido louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor, dizer ao Senhor o quanto Ele tem sido bom e o quanto Ele tem sido generoso.
É isso mesmo, generoso. E esse é o momento onde eu e você também temos a oportunidade de sermos generosos. Como nós fazemos isso? Com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com aquilo que Deus tem colocado no seu coração para que você faça. Nós temos passado aí por esse período de pandemia, muitos dos nossos amados estão desempregados, muitos que não pertencem à igreja têm vindo até aqui em busca de um auxílio, em busca de uma necessidade. E graças a Deus, Deus tem levantado homens e mulheres fiéis e que têm com um coração generoso ofertado na presença do Senhor. E nós vamos estar vendo isso agora, lá em 2 Coríntios 9, do 12 e o 13, que diz assim: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. É interessante que Deus nos dá esse privilégio, né, de compartilhar. E você sabe que quando você levanta durante as celebrações para levar a sua oferta até o gasofilácio, aquelas pessoas que estão em volta, eles olham, é verdade, eles olham e acabam vendo em você um exemplo para a vida deles. Se eu posso, se o meu irmãozinho pode, eu também vou querer fazer. E quando nós fazemos isso, entregamos no altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós também estamos dando bom exemplo para aqueles que estão à nossa volta, estamos ajudando aqueles que precisam e estamos dizendo ao Senhor: Senhor, obrigado. Estamos rendendo ao Senhor um culto de ações de graça, porque Ele tem nos dado condições de pagarmos as nossas contas, não é? De suprir o sustento para a nossa casa e ainda assim permitir que nós, com o coração generoso, também possamos contribuir. E eu louvo a Deus pela sua vida. Aí na tela vai aparecer o número das nossas contas bancárias, o nosso número do Pix. Agora é tudo muito fácil, né, para a gente fazer. Então aparece aí. E você pode mandar para a gente ou por e-mail ou pelo número do WhatsApp para que você destinou cada um dos valores. Nós temos aí uma administração temente a Deus, uma administração que trabalha no temor do Senhor e que vai fazer chegar exatamente para aquilo que você destinou. Vamos orar? Agradecer a Deus. Senhor, eu quero te louvar, Deus. Quero te agradecer mais uma vez pela generosidade, ó Deus, dos meus amados. Obrigado, Paizinho, porque o Senhor tem dado condições para que a gente possa, além de suprir as nossas necessidades, também suprir as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Eu quero te louvar, quero te engrandecer, quero dizer, ó Pai, o quanto o Senhor tem sido maravilhoso. Obrigado porque através desse sustento, ó Deus, nós temos sustentado os nossos missionários, temos sustentado aqueles, ó Deus amado, que têm batido aqui procurando por um auxílio. Temos, ó Deus, investido na vida dos nossos amados, dos nossos irmãos. Que em breve, ó Deus amado, esses que têm o coração desejoso de contribuir, possa estar na tua presença, com uma porta de emprego aberta, com as necessidades sanadas. Aqueles, ó Pai, que fielmente têm contribuído, que o Senhor também os abençoe sobremaneira. E se houver no nosso meio, ó Deus,
alguém que ainda não sentiu esse privilégio, não te obedece ainda nesse sentido. Que teu Santo Espírito tenha total liberdade para falar a esses corações e que em breve eles também possam estar na tua presença com ações de graças junto a esses valores, a parte financeira de cada um. E obrigado pela nossa administração, que no temor do Senhor tem conduzido cada uma dessas ofertas, desses dízimos, segundo aquilo que agrada o teu coração. Não permita, ó Deus, que nenhum valor seja desviado nem para um lado nem para o outro, mas que tudo seja na direção daquilo que está no teu coração, para o coração da nossa igreja. Eu te louvo, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigado pela sua generosidade e por tudo aquilo que você tem feito através das suas finanças. E nós vamos aí continuar louvando a Deus. Márcio, querido. O nosso Deus, Ele é soberano. Ele reina desde a fundação do mundo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Deus. Amém? Vamos louvar? Nosso Deus, Ele é soberano. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas,
pela sua grandeza. Glória a Deus, profetize. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Deus tem sido muito generoso conosco. Ele tem enviado homens e mulheres de Deus para servir aos sêniors nessas transmissões. E esse mês não vai ser diferente. Nós vamos ter conosco um homem de Deus que tem um sorriso farto e um coração imenso, que também é um grande amigo, pastor Roberto Feliciano, o nosso pastor Betão, né? Um amigo muito querido, um amigo que acompanha já a nossa família há algum tempo. Então, vamos estar orando para que Deus possa usar, como tem feito, a vida do pastor Betão. Senhor, obrigado, ó Pai, pela vida do teu filho. Obrigado pela forma carinhosa como ele atendeu ao nosso chamado. Obrigado, Deus querido, porque o teu filho, no temor do Senhor, vai ministrar aos nossos corações. Que o Senhor continue a guardar ele e toda a sua família, e que ele seja instrumento do Senhor, que ele seja fiel àquilo que está no teu coração para os nossos corações. Usa o teu filho e abençoa essa família em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Sônia, querida. Obrigado mesmo. Para mim é uma alegria, um privilégio imenso estar com vocês. Deixa eu marcar o tempo aqui, que depois das 5 horas da tarde o pessoal vai tomar um chazinho, então eu vou ter que parar, né? Mas posso avançar? Posso avançar? Eu tenho esse mau hábito de já sair falando e às vezes interromper as pessoas. Estou aprendendo com isso. Aliás, tenho aprendido muito nesta igreja. Para quem não me conhece muito bem, talvez algumas pessoas nem se lembrem de mim. Eu cheguei nessa igreja em 79, ou seja, há 42 anos atrás. Naquela época eu tinha cabelo. Hoje a testa está um pouco maior, mas eu vou resolver o problema da testa, fazer uma plástica, subir as sobrancelhas, acho que vai dar um jeito, vai ficar legal. Mas, então, alguns podem nem se lembrar de mim, mas estamos há um bom tempo aqui. Tivemos um tempo em Jardim do Estádio, depois voltamos para cá, no ministério do pastor Bartimeu, depois junto com o Levi, depois junto com o pastor Edson. Tive um período de tempo integral dentro da igreja, trabalhando como 100% do meu tempo dentro da igreja, e depois o Senhor me levou para outros desafios. Estamos agora junto com essa equipe que Deus levantou e está usando, apoiando, orando por eles e buscando servir ao Senhor. Inclusive, iniciamos esse bimestre agora, a Escola Bíblica Dominical, a classe de vida cristã, junto com o pastor Itamir, e você é convidado a participar. Eu creio que eu estou falando com pessoas que já têm pelo menos uma idade próxima da minha. Para quem não sabe, apesar dessa aparência de jovem, eu tenho 60 anos. Eu sei, você ficou morrendo de inveja. Não sinta inveja, não. Deus tem cuidado de mim, Ele tem sido misericordioso. E eu tenho aprendido a ser cuidado por Ele. Claro, a gente está vivendo e aprendendo e crescendo. E é crescendo nesse Deus e conhecendo Ele cada dia melhor que nós entramos e aceitamos o convite. Até porque o tema é super interessante. Vamos estar falando desse tema por alguns dias. E a palavra-chave é Senhor. Senhor. Ah, você vai dizer assim, mas espera aí, Betão, Senhor eu já sei o que é, puxa vida. Então, mas para falar de Senhor, a gente vai falar muito mais da pessoa do nosso Deus. É o texto que eu quero compartilhar com vocês. Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8. Apenas acompanhe a leitura comigo. Se você puder, pega a tua Bíblia, abre lá em Gálatas, no capítulo 4. Livro de Gálatas, para quem tiver dificuldade, Mateus, Marcos, Lucas, João, passa Atos dos Apóstolos, passa Romanos, aí você vai chegar em Gálatas.
Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8. Para quem já leu a carta aos Gálatas, sabe que Paulo está conversando com eles acerca de algumas coisas da lei, acerca de alguma coisa da graça, que nós somos salvos pela graça. Mas ele, nesse capítulo aqui, ele diz algo bem interessante. Ele diz assim: digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim, você não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que, por natureza, não são deuses. E aí, eu quero compartilhar também alguma coisinha a mais com vocês. Quando você ouve a palavra Senhor, o dicionário da língua portuguesa diz o seguinte com relação a Senhor: proprietário, dono absoluto, possuidor de algum estado, território ou objeto, aquele que tinha autoridade feudal sobre certas pessoas ou propriedades, proprietário feudal. E pior de tudo que a gente fala aqui, nós estamos no meio do sênior. E quando você fala sênior, a cultura brasileira colocou como aquele que tem mais idade, porque pessoas de mais idade são pessoas que têm conteúdo, já têm um conhecimento prévio, já têm um entendimento das coisas, já têm uma visão mais ampla e já têm uma experiência de vida. Pelo menos devia ser assim. Mas, na língua portuguesa, a gente vê dessa maneira. O mais legal é que quando você olha para o hebreu, para o povo hebreu, tá? Quando você lê o texto na Bíblia, você vai perceber que algumas traduções traz a palavra Senhor, tudo em maiúsculo, e alguns trechos traz a palavra apenas o S maiúsculo. É bom a gente entender que, nesse aspecto, o tradutor, quando ele estava fazendo a tradução lá do grego para o português, ele percebe que a palavra Senhor é o nome de Deus. No original, Yahvé. Então, para traduzir, ele colocou todo Senhor como maiúsculo. Betão, mas você está falando aqui, você confundiu sênior com senhor, está fazendo uma salada, uma misturada danada. Não, peraí, calma. Senhor, o termo senhor, ele especifica alguém, autoridade com conhecimento. Na língua portuguesa, nós tratamos o sênior como pessoas de algum conhecimento. Mas a palavra senhor, ela é de um princípio de autoridade e poder. Para o grego, para o israelita, ou para a pessoa que está lendo a Bíblia, na verdade, o termo que vem aí é um outro. Eu vou mostrar para vocês. É o Yahvé, é um tetragrama, tá? Que, na verdade, tetragrama, porque são 4 letrinhas, não tem vogal, e você vai perceber IHVH, ou também é lido como Javé, Yahvé. Esse tetragrama, traduzido como Senhor, é usado somente para o nome de Deus. Aliás, uma particularidade interessante, quando Jesus falava dos escribas, lembra dos escribas e fariseus? Quando o escriba, ele estava escrevendo, estava copiando, porque ele é escriba, porque ele pegava a lei e ele copiava a lei, para que a palavra chegasse a outros lugares. No momento que o escriba estava usando lá, escrevendo a lei, copiando, né? E quando chegava na palavra, nesse tetragrama, ele pegava uma pena diferente, uma pena especial, e escrevia Yahvé. Para você entender um pouco melhor ainda, avançando, Adon, Senhor, amo, e sufixo ai, de mim, meu, próprio. Em português é traduzido geralmente como Senhor, e no original você vai perceber lá que é o
Adonai, que ele quer dizer o seguinte, é o Senhor absoluto, dono de todas as coisas. E lógico, porque no grego, aliás, depois o Escritura, ela foi traduzida para o grego, onde foi criada lá a chamada Septuaginta. Septuaginta porque reuniram 72 anciões e eles pegaram e eles traduziram do hebraico, do aramaico para o grego e colocaram na língua grega. E na língua grega, como Kyrios, que é a autoridade máxima, Senhor absoluto. Tá? Então, as pessoas, quando leem o Kyrios, já sabiam que era correspondente ao mesmo termo Senhor, que é o mesmo termo Adonai, que é o mesmo termo que está falando Yahvé. Para quem estava lendo e tendo essa interpretação, eles entendiam muito claramente. Para vocês terem uma ideia, o texto de Isaías tem um texto que é muito legal. Ele diz assim, lá no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, aqui está Yahvé, assentado num alto e exaltado. A aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, e cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, santo, 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 é o Senhor, Yahvé, dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Isaías, nessa descrição, ele está mostrando para o povo, aquele povo lá de Israel, nesse momento, era um momento conturbado, o reino do norte estava, Samaria estava sendo destruída, tomada, e no sul, ainda o rei Uzias, também em algumas no livro de Reis, você vê como Azarias, né? Esse rei é o rei que morre, ele morre de lepra, porque ele não reconheceu a autoridade do Senhor. Ele foi lá para oferecer incenso, ele não era sacerdote, ele foi tomado de lepra, e o povo do norte já estava sofrendo assolação, porque tinham esquecido do Senhor. E, gente, quando eu falo tinha esquecido do Senhor, porque Isaías vai lembrar o povo, porque naquele período eles estavam se afastando de Deus. Lembra que Deus tirou o povo lá da terra do Egito, trouxe para atravessar o Jordão, ele colocou eles na terra, eles pediram um rei. Aliás, a gente fala disso depois. E aqui nesse aspecto aqui, o Deus está chamando Isaías, fala assim, ó, esse povo não está entendendo quem eu sou. Esse povo perdeu a noção. Esse povo sabe que Senhor absoluto é dono de tudo. Me chama de Senhor, tem um trecho que é horroroso. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está distante de mim. Então, eu vi o Senhor assentado no trono. Esse Senhor, Adonai. Quando Isaías escreve isso, aliás, esse é um período que começam os profetas escritores, é o século VIII, em torno do século VIII, e ali começa a literatura que vai ficando pelas gerações. E nesse texto, Isaías mostra para o povo o seguinte, olha, é o Senhor, Adonai, aquele Senhor, o mesmo que tirou vocês da terra do Egito, que trouxe para a terra, que colocou vocês aqui nessa terra. E teve um momento em que vocês não quiseram caminhar com ele. Ele queria caminhar no meio da gente, junto com a gente. Coluna de fumaça durante o dia, coluna de fogo durante a noite, nos guiou no meio do deserto. Não faltou nada no deserto. Entramos na terra, a água do Jordão parou. Esse mesmo Deus, esse Adonai Jeová, é o Senhor Yahvé, o absoluto, o Senhor Todo-Poderoso. Foi ele que eu vi. E com essa expressão, assentado num alto e sublime trono, quer dizer, ele está exaltado, ele está acima de toda principado, potestade, poder, é Senhor absoluto. E o povo ainda não está entendendo isso, e por isso. E ele fala, tem uma expressão que depois ele diz assim, ao som das vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. E eu gritei, ai de mim! Estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. Vivo no meio de um povo de lábios impuros. E meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E quando ele escreve isso e relata isso, ele está dizendo que essa majestade, esse Senhor,
todo-poderoso. Quem o vê, morre, não vai subsistir. E ele consegue contemplar e entender essa grandeza. Que é alguém todo-poderoso que tem todo o poder. Betão, mas você está falando que é todo-poderoso, todo poder o tempo todo. É para você entender que quando Isaías escreveu isso, o povo tinha que entender e tinha que ter a visão. Gente, a gente não pode ter uma fé burra. O problema de Israel, Israel tinha uma fé burra. Desculpa, israelita, mas vocês pisaram no tomate. Enfiaram o pé na jaca. Do mesmo jeito que nós estamos fazendo hoje em dia. Gente, a gente vem para a igreja, está com a Bíblia na mão, está com a Bíblia diante dos nossos olhos, e algumas vezes a gente faz aquela oração, Senhor. Gente, eu não estou dizendo que a gente vai mandar em Deus. A gente tem que entender que, em primeiro lugar, nós não estamos falando com um Deus qualquer, como os outros povos tiveram aí, e tem gente indo atrás de um Deus que não vale uma caixa de fósforo. Não vale um tostão. O pessoal, só vocês vão entender que é um tostão. Não vale nada. Israel esqueceu esse Deus. Por isso que Samaria foi tomada, Samaria foi destroçada. Houve foi um horror o que aconteceu ali. E é por isso também que o rei Uzias, ou o rei Azarias, sofreu as consequências de estar afastado de Deus, de não entender quem é Deus, de não reconhecer e não fazer a sua vontade. Quando Tiago faz esse relato, que na plenitude dos tempos, depois o povo estava tão distante, que chegou um momento que Deus falou, ó, eu vou mandar meu filho lá agora. Quem sabe, aí perguntaram uma ocasião para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Pô, quem vê a mim vê o Pai. E é por isso que ele dividiu a história antes de Cristo, depois de Cristo. E é por isso que ele andou nesse mundo, fazendo milagres, maravilhas, para que nós entendêssemos que existe um Senhor absoluto. E o mais legal de tudo é que esse Senhor tem tentado nos ligar a Ele desde a antiguidade. As pessoas tinham dificuldade de quem é o Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Deus de Abraão, o Abraão, exatamente aquele que andou pela Mesopotâmia, foi lá, saiu de Ur, sai da terra da sua parentela, seu filho Isaac, seu filho Jacó, depois vem José, esse povo fica escravo, lá no Egito, Deus levanta um líder, escolhe uma nação, essa nação era para se relacionar com ele, estar junto dele, e ele queria governar essa nação. Mas o que acontece com essa nação? Essa nação chamada Israel, esquece desse detalhe. E sabe o que acontece? Eles se distanciam de Deus. Eles se afastam de Deus. Mas peraí, Betão, eu me lembro que ele estava lá no deserto e Deus deu o maná, Deus tirou o povo da terra do Egito, tirou. Só que aquela geração não entrou na terra. Eles morreram no deserto. Eles não entenderam o que era seguir ao Senhor. Deus deu a lei para eles tinham uma lei para ser seguida. E qual era o objetivo da lei? Levá-los de volta a Deus, entender que Deus era para ser o administrador, o cuidador deles, o Senhor deles. E eles não entendiam o que era Senhor ainda. Eles não entendiam o que era ser controlado e dirigido por Deus. Eles não entendiam ainda o que era ser dominado e ser posse de Deus. Menina dos olhos de Deus, eles não entendiam isso. Israel sofreu o que sofreu. Gente, se você não leu a Bíblia toda ainda, eu te desafio, pode começar hoje. E você vai ver um pouco da história desse povo. Betão, mas para saber que Deus é Senhor, eu tenho que conhecer a história dos judeus? Não, você precisa abrir o coração, entregar o coração para Jesus, deixar ele fazer parte da sua vida, e quando você entrega o teu coração para Jesus, quando você abre o teu coração para Jesus, e quando você o recebe como Senhor da sua vida, e você deixa de dirigir a sua vida, e permite que ele seja Senhor, dono, proprietário, absoluto, aí você vai começar a perceber o que é vida, o que é gozo e o que é alegria. Teve um momento em que esse povo estava lá caminhando no deserto e Samuel relata isso. E eles falam assim, nós queremos um rei. Aí Samuel ficou chateado. Mas peraí, Deus está nos guiando, Deus está nos dirigindo. Nós estamos sendo controlados por Deus. Não, nós queremos um rei. Os outros povos têm reis. Aí ele vai lá falar com Deus, fala, Deus, o pessoal está pedindo um rei, não sei o que eu vou fazer com esse povo. Aí Deus diz para ele assim,
Atende tudo que o povo está pedindo. Não foi você que eles rejeitaram, foi a mim que eles rejeitaram como rei. Assim como fizeram desde o dia em que eu os tirei lá do Egito, até hoje, abandonando-me, prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. E, gente, é impressionante como esse povo não cai a ficha. E Deus é maravilhoso, é tão bondoso, que ele traz esse povo de volta para ele. E busca. Voltando lá para Gálatas, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Nós estávamos escravizados a esse mundo, ligados a esse mundo. Aliás, cuidado, tem muito crente, aliás, só entre a gente aqui, tem crente que ainda não percebeu que se depender de Deus, Deus vai cuidar dele, vai guardar, vai dirigir, porque Deus nos ama. E Paulo, quando escreve, é para o pessoal prestar atenção. Presta atenção. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. A gente queria as coisas do mundo. A gente gosta. Tem gente que tem um prazer com esse mundo que é algo. Lógico que o sênior já tem uma consciência, já tem uma experiência. Você que é sênior, eu estou falando de você. Então, lógico que eu estou incluso, eu tenho 60 anos. Então, eu estou no pacote. A gente já tem uma visão um pouco mais ampla, já não briga por qualquer coisa, não reclama por comida salgada ou por comida totalmente sem sal. A gente come e mata a fome. A gente tem experiência. O que Paulo está dizendo para os Gálatas é que a gente era apegado a esse detalhezinho. E arrumava encrenca por qualquer coisa. E era chato. Aliás, não vou dizer que tem crente chato. Lógico que tem um pessoal que está crescendo ainda. Tem gente que tem 40 anos de crente, eu tenho 41 anos de crente, mas tem vez em quando eu dou minhas mancadas. Ah, então quer dizer que você não é perfeito? Pastor não é perfeito? Não, gente. Eu estou no processo. O processo de crescimento e de conhecimento de Deus. Eu ouvi uma oração de um pastor um dia, ele estava orando e disse o seguinte: Jesus, a gente se conhece há tanto tempo, né? E o Senhor tem uma paciência comigo. De vez em quando eu dou umas pisadas na bola, eu preciso conhecer o Senhor melhor. Quantos de nós precisamos conhecer melhor? E deixar de ser escravizado e andar com o olho nesse mundo e começar a voltar os olhos para alguém que nos ama. Continuando ainda em Gálatas, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de nos redimir aos que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Aliás, é bem interessante que Paulo usa aqui no grego. Abba é uma expressão do grego. E o grego sabe que Abba é paizinho, querido, pai querido. E ele usa o pai. A impressão que ele dá ali, pai, né, é para o cara perceber que Deus é pai. E, gente, a gente só consegue entender o amor de Deus. Eu tenho uma experiência que eu gosto de contar para as pessoas. Meu filho Tiago hoje está com 26 anos, mas teve uma ocasião que eu comprei um carro 0 quilômetro. Carro era um Corsa super lindo, cinza, chumbo, uma coisa linda. E o homem gosta de carro, né? Aí chegou em casa, eu estava lendo o manual do carro. Coloquei o carro na garagem, o carro tinha acabado de chegar, carro zero, cheio de carro novo, né? Estou lendo o manual. Aí meu filho tinha entre 2 anos e meio e 3 anos de idade. Ele me chamava Beto. Ele não chamava de pai, chamava de Beto. Beto, vem cá, vem cá. Eu fiz um sol. Me pegou pela mão e ele me mostrou. Aquele carro que tinha acabado de chegar da concessionária. Ele fez um sol enorme, com os raiozinhos. Eu olhei aquilo.
O coração gelou. Mas eu abracei ele. Ficou lindo, filho. Eu andei com aquele sol pelo menos um ano aqui no carro. E depois é que eu vim entender que Deus estava me ensinando como é que o pai que ama o seu filho, ele reage mesmo quando seu filho faz algumas coisas por não entender que ele é Senhor, que ele é amor, que ele cuida e que ele quer continuar cuidando de nós. Eu percebi que eu ainda era uma criança espiritual e que eu tinha muito a que crescer. E que eu não tinha entendido que a vinda de Jesus não estava marcando a minha vida e nem era Senhor da minha vida. E que para ser Senhor, eu tinha que amar com a intensidade tal de não olhar para os meus defeitos, porque Deus não olhava para os meus defeitos, não olhava para as minhas imperfeições. Ele queria cuidar de mim, independente do que eu achasse que eu era, ou o que eu achava que ele era, mesmo não o conhecendo na plenitude. Como eu disse para você, são mais de 40 anos de crente. E eu ainda não entendi o senhorio absoluto na minha vida. Sabe por quê? Eu ainda tenho uma tendência terrível, que é da minha carne. Eu gosto de satisfazer a minha carne. Irmãos, não sei você. Você que é mais crente, né? Bem sênior, já de uma espiritualidade maravilhosa, talvez não tenha dificuldade com isso. Eu ainda tenho dificuldade com algumas coisas. A minha carne, às vezes, esquece Deus. Esquece o senhorio dele. E deixa esse senhorio em segundo plano e eu satisfaço aquele que eu quero, eu. Quando eu abracei o meu filho, eu entendi a satisfação do coração dele, o desejo do coração dele e a pureza disso. Ele não fez por maldade, nem para me magoar, nem com segundas intenções, apesar que nós fazemos às vezes. Tão somente ele achou bonito e agradável e satisfazia o desejo do seu coração. E ele não estava preocupado em satisfazer o desejo do meu coração. Porque ele não tinha ainda a consciência de que eu era o pai, de que eu era a autoridade, e que o meu propósito sempre seria cuidar dele, zelar dele e fazer dele um grande homem. Mas a gente faz isso com Deus. Porque a gente não sabe que ele quer ser Senhor absoluto da minha vida, da sua vida. E quando a gente começar a entender essa peculiaridade de Deus, que ele quer ser Senhor, não é para fazer de você um escravo imprestável, que faz a vontade dele sem você ir desrespeitando os seus princípios e os seus valores. Deus não muda o seu caráter. Ah, mas eu vou ter que ter o caráter de Deus. Mas o desejo ainda vai continuar dentro de você. E cabe a você dominá-lo. E cabe a você controlá-lo. O caráter de Deus se forma em você através do Espírito Santo. Mas tem que deixar ele ser Senhor. E como é que o servo age? Ele pergunta. Senhor, o que o senhor faria nesse lugar? Eu comentei com as pessoas já e vou repetir para vocês também. Há poucos dias atrás, eu levei uma fechada de um motoqueiro. Isso marcou a minha vida também. Há um tempo atrás, se eu levasse uma fechada do motoqueiro, como já aconteceu, eu queria ir atrás dele e passar por cima. Ô, Betão, você ia querer passar por cima do motoqueiro? Você é louco? O dia aconteceu, estava com a Ellen, eu freiei, consegui frear, o carro tem bons freios, graças a Deus. E aí ele se assustou, eu abri o vidro, a Ellen botou a mão no meu braço, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Ela me conhece há 36 anos. E sabe que
quando esqueço que Deus é o meu Senhor, eu sento no trono da minha vida. E quando eu sento no trono, eu sou rei. Mas naquele momento, Deus estava no controle. O Senhor estava no controle. Eu falei pro cara assim: Deus te livrou. Deus te abençoe. Toma cuidado. Dirige com cuidado. Vai em paz. Aí você vai falar assim: o cara é o cara, hein, meu? Esse cara, esse pastor Betão é o cara. Não, gente. Não sou a última bolacha do pacote. Eu sou um pé de chulé limitado, que tem uma série de defeitos, mas que Deus olha para mim do mesmo jeito que eu olhei para o meu filho, com muito amor, com muito carinho, porque eu comecei a entender que na plenitude dos tempos ele veio, o Senhor veio na pessoa de Jesus, e não só veio, ele permitiu, ele deixou o Espírito Santo, e todo aquele que aceitar Jesus e se deixar controlar, ele vai dirigir. O meu tempo terminou. Semana que vem a gente continua. Sônia, querida, obrigado por esse tempo. É um prazer para a gente, pastor, poder ouvir o Senhor e ouvir aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes isso acontece, né? A gente acha que somos autossuficientes, nos colocamos no trono e deixamos o Senhor de lado. E aí vem, né? Deus vem e fala assim: opa, vamos inverter a situação, porque eu ainda continuo no controle da sua vida e sou eu que dirijo. Então, Amém. isso é bênção, viu? Essa palavra foi bênção para o meu coração e vai ser bênção para todos nós, com certeza. E nós vamos estar agora entregando ao Senhor das nossas vidas os nossos pedidos de oração. Eu sei que nós temos muito motivo para agradecer, mas também temos muitas coisas, muitas necessidades para colocar no altar do Senhor. Então, essa é aquela hora que você chama Deus para bater um papo. Eu costumo dizer, né? Para que orar? Se Deus já sabe aquilo que está no nosso coração. Porque nós servimos um Deus, um Senhor de relacionamentos. Deus gosta de conversar conosco. Eu vou fazer o meu período de oração e vamos encerrar o culto. Com você não precisa ser assim. Faça o seu período de oração e dá um tempinho para ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu, quando não estou aqui na gravação, eu faço isso em casa. Eu dou um tempinho para ouvir o que Deus tem para falar. Porque quando nós oramos, nós não estamos num monólogo, onde eu só falo, viro as costas e vou embora. Não, nós estamos num bate-papo com o Senhor das nossas vidas. E aí, quando nós terminamos, ele começa. E aí sim, você vai ouvir o Senhor, vai acalentar o seu coração, vai poder dizer ao Senhor aquilo que você está sentindo. Eu confesso a vocês que algumas vezes eu brigo com o Senhor. De verdade, brigo. Perco todas as brigas. Perco todas. Mas eu brigo. Eu falo para o Senhor aquilo que realmente eu estou sentindo. E isso é conversar com um amigo. Isso é conversar com o Senhor da nossa vida. Senhor, eu quero te louvar, Deus. Quero te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já nos fez nesse dia. Obrigada pela palavra, Deus, que o Senhor usou o pastor Betão para nos trazer. Nós precisamos disso, ó Deus, sermos lembrados que o Senhor é Senhor nas nossas vidas. Que nós possamos estar, ó Deus, com o nosso coração e com a nossa mente totalmente ligadas ao Senhor. Que nós possamos saber, ó Pai, que independente da nossa situação, o Senhor é aquele que comanda as nossas vidas. Algumas vezes nós pisamos na bola, sim, ó Deus. Algumas vezes nós ferimos o seu coração, entristecemos o teu Santo Espírito com as nossas atitudes, com aquilo que desagrada ao Senhor.
Mas aí temos um Pai, um Abba Pai, o nosso Paizinho, que está ali disposto a nos ouvir, a estar conosco em todo o tempo, a nos fazer ver que, independente daquilo que somos ou daquilo que pensamos ser, Ele é Senhor nas nossas vidas. E obrigado a Deus por nos lembrar isso a cada dia. Obrigado por usar o teu Filho para nos lembrar disso. Obrigado também, ó Pai, por tudo aquilo, ó Deus, que tem acontecido à nossa volta. O Senhor sabe que temos passado por algumas dificuldades. O Senhor sabe que eu, Senhor, tenho passado por algumas dificuldades. Mas o Senhor é muito lindo. O Senhor tem me levado por caminhos, ó Deus, onde eu posso ver que passar por todo o processo que temos passado é um ensinamento do Senhor. Que passar por tudo aquilo, ó Deus, que ainda vamos passar, é um ensinamento do Senhor. Que o Senhor nos leva a passar, ó Deus, para que sejamos testemunho de vida para outras pessoas. O Senhor nos permite estar em lugares, ó Deus, que aos nossos olhos são desagradáveis de estar. Mas mesmo ali, ó Deus, o Senhor usa as nossas vidas para acalmar aqueles que estão à nossa volta. E quando eu digo lugares, ó Deus, onde nós não gostaríamos de estar, pode ser, ó Deus querido, dentro de um hospital, como aconteceu nesses dias. Senhor, quantas mães ali chorando pelos seus filhos naquela psiquiatria, Deus. Senhor, muitas vezes nós lembramos sim, ó Deus, de orar por aqueles que estão ali nos hospitais, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que têm passado, ó Deus, por essa Covid, mas nós nos esquecemos, ó Deus, que as enfermidades vão além dessas coisas, ó Pai. Senhor, continue a cuidar daqueles que ali estão, ó Deus, de todos de uma maneira geral. E quando o Senhor nos colocar nesses lugares, ó Pai, que o nosso coração muitas vezes se entristece. E muitas vezes não gostaríamos de estar ali. Que mesmo assim o Senhor nos use. Que mesmo assim, ó Pai, a gente lembre a cada dia que somos instrumentos da Tua misericórdia. E onde quer que estejamos, ó Deus, que o Senhor quiser nos usar, que possamos estar disponíveis ao Senhor. Quer dentro de um hospital, ó Deus, quer dentro, ó Deus querido, de alguma delegacia, de algum cemitério. São lugares que o nosso coração não deseja mesmo estar. Mas se é ali que o Senhor vai nos usar, se é para lá que o Senhor vai direcionar os teus filhos, para que a gente possa ir, que nós possamos ser instrumentos da Tua misericórdia nesses lugares. Nos use, ó Deus amado, para consolar os corações daqueles que estão feridos, que estão machucados, que não têm mais esperança. Muitos, ó Deus, não confiam nem mais no Senhor. Muitos, ó Deus, nem reconhecem mais o seu senhorio, porque são tantas as lutas e tantas dificuldades que eles acham que o Senhor não está mais no controle da situação. Mas nós, ó Pai, aqueles que estamos firmados na Tua presença, Senhor, que o Senhor nos leve, ó Deus, para ser consolo nestas vidas. Que o Senhor nos leve, ó Deus amado, a fazer a diferença onde quer que passemos. Que o Senhor nos leve, ó Deus, junto àquelas famílias que estão sendo destruídas, que estão sendo, ó Deus amado, desfeitas, ó Pai. Que o Senhor nos leve, ó Deus, a ser palavra do Senhor neste lugar. Que o Senhor nos leve, ó Deus amado, a fazer a diferença nessa família. Que o Senhor nos leve, ó Deus querido, no meio daqueles que choram por aqueles que já partiram. Muitas vezes, ó Deus, nós não precisamos de palavras, mas só os nossos atos, ó Deus, só a maneira como estamos presentes faz toda a diferença. Então, ó Deus, quando o Senhor nos quiser usar,
Seja onde for, ó Pai, que os teus filhos estejam disponíveis para o Senhor, que eu esteja disponível para o Senhor. Não nos deixe escolher, ó Deus amado, onde ir, mas nos dê sabedoria, ó Deus, para saber que onde quer que os nossos pés pisem, é o Senhor que está conosco. É o Senhor que vai fazer a diferença naquele lugar. Não sou eu, Deus. Não é nenhum dos meus irmãos. Porque nada mais somos do que instrumento do Senhor. Algumas situações dói sim, Deus, no nosso coração. Algumas situações, como disse a tua palavra no começo desse culto, abate sim a nossa alma. Mas saber que o Senhor continua sendo o Senhor absoluto de toda e qualquer situação, alegra as nossas vidas. Nos deixe ver, ó Deus, o Senhor em cada novo amanhecer. Nos deixe saber, ó Deus, que independente daquilo que acontece à nossa volta, é o Senhor que está no controle de tudo. Não deixe que os nossos olhos, ó Pai, se fixem, ó Deus amado, e naquilo de ruim que está acontecendo ao nosso lado. Mas que os nossos olhos possam ver além daquilo, ó Deus, que enxergamos. Possa ver com os olhos da fé, aquilo que só o Senhor pode ver, pode consertar. Nos deixe olhar, ó Deus, aqueles que estão à nossa volta, com o olhar do Senhor. Porque o Senhor sempre, ó Deus amado, vai achar algo de bom, onde nós não conseguimos ver. O Senhor, ó Deus, vai sempre fazer a diferença na vida daqueles que temos colocado no teu altar. Por isso, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, acalma os corações, ó Deus, daqueles que choram pelos seus filhos, ó Deus, que estão longe dos seus caminhos, por aqueles, ó Deus amado, que estão envolvidos com drogas, com prostituição, com aquilo que desagrada o teu coração. Acalma o coração daqueles que têm chorado, ó Deus, no secreto dos seus quartos, fazendo pedidos ao Senhor que só o Senhor conhece. Olha, ó Deus amado, cada uma dessas lágrimas, ó Pai, e transforma, ó Deus, cada uma delas em lágrimas de louvor e gratidão ao Senhor. Cuida dos nossos pastores, ó Deus. Cuida da equipe pastoral da nossa igreja. Que esses homens, ó Pai, também tenham a direção do Senhor em tudo aquilo que fizerem. Que o Senhor também enxugue cada uma das suas lágrimas. Que eles possam fazer diferença, ó Deus, por onde quer que eles passem. Que eles sejam tementes ao Senhor, ó Deus. Mas que, sobretudo, que o Senhor seja o Senhor na vida de cada um deles. Faz isso na vida dos nossos missionários, ó Pai. São homens e mulheres, ó Deus, que têm se cansado, Pai. Mas, Deus, estão ali, prontos a ser instrumento da Tua misericórdia. Que o Senhor os acalente sobremaneira, ó Pai, e que eles possam ver a Tua boa mão em todo o tempo. Que a liderança dessa igreja, ó Pai, seja uma liderança de homens e mulheres tementes ao Senhor, que estejam dispostos a ir, a fazer a obra que o Senhor colocou nas nossas mãos para ser feita. Tira de nós todo o orgulho, ó Deus. Tira de nós aquilo que não te traz louvor. Nos deixa, ó Pai, a cada dia sermos um pouquinho mais parecidos com o Senhor. Que cada um de nós, ó Pai, possa diminuir para que o Senhor cresça. Continue a cuidar, Deus, da nossa equipe de mídia e comunicação. Senhor, são homens e mulheres, ó Pai, que temem ao Senhor, que aguardam a Tua direção em tudo aquilo que eles forem fazer. Que o Senhor, ó Deus querido, os acalente a cada dia. Que o Senhor possa estar ali,
quando eles deitarem para descansar. Afofa aqueles travesseiros, Deus, e que eles possam ter sonhos agradáveis com o Senhor. Que cada um deles, ó Pai, possa continuar na Tua presença, sabendo que o Senhor é Deus que cuida, é Deus que zela. Obrigado pelos nossos sêniors, que o Senhor tem cuidado de uma maneira especial. Cuida da Beth ali, ó Deus querido. Senhor, que a Beth possa ver a Tua boa mão sobre a vida dela, Pai. Guarda a mente e o coração da Tua filha. Guarda os nossos amados, ó Pai. Guarda aqueles que têm confiado os seus pedidos de oração a nós. Que nós possamos, no temor do Senhor, entregar cada um no Teu altar, sabendo que o Senhor é Deus absoluto. Que a Tua boa vontade, ó Deus, se cumpra na vida de cada um. Que no Teu tempo, ó Pai, dentro da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, tudo novo se faça, porque basta uma palavra Tua, Deus, para que tudo novo se faça. Eu te louvo, ó Deus, por esse tempo que estivemos juntos. Te louvo, ó Deus querido, por tudo aquilo que aconteceu nessa tarde. Que o Teu nome, ó Pai, possa ser honrado e glorificado nas nossas vidas em todo o tempo. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua companhia. Glória a Deus porque o Senhor tem sim te sustentado, tem me sustentado. Algumas lágrimas nós vamos derramar sim na presença do Senhor. Com um coração sincero, com um coração grato, sabendo que Deus é Senhor absoluto das nossas vidas. Nós vamos ficando por aqui. Eu vou chamar o pastor Betão novamente para que ele possa nos dar a bênção final. E se o Senhor nos permitir, terça-feira estamos de volta, né, pastor? Amém, querida. Ele que tem o controle de todas as coisas. Amém. Ele é Senhor absoluto. Nada foge ao seu controle. É maravilhoso saber disso. Se você puder, feche teus olhos, curva a tua cabeça e ore comigo. Pai querido, glorificado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Deus querido, por esse instante de culto, por esse momento de encontro com os sêniores da tua igreja, com esse pessoal que tem essa experiência toda que o Senhor já deu. E Deus, continua cuidando, preservando, guardando. E que o amor de Deus, amor incondicional do nosso Deus, que a graça, superabundante graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Obrigado Deus os por esse tempo, querido. abençoe.